Sejam bem-vindos a mais um episódio da Joy, Viva Sua Melhor Versão. E hoje, a pauta de hoje é sobre viagens, mas viagens muito exóticas, que nos despertam, assim, coragem, medo, mexem com todas as nossas emoções, inseguranças, incertezas. E o convidado de hoje é o Beto Pandiani, que ele vivencia isso há muitos anos, se jogando aí pelos mares afora. Beto, seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui com você. Ótimo falar sobre o mar, porque de alguma forma a gente acaba mergulhando, né, nas viagens, né? No momento que o nosso planeta está bem turbulento. Eu adoro as analogias, mergulhando na viagem, turbulência com o mar. É muito gostoso o jeito que você fala e o jeito que você escreve, me encanta. Obrigado. Nem sempre, né, o mar é dinâmico, né, como a vida, né? Então, quando você vai viajar, você sabe que você vai ter períodos de calmaria, períodos de mau tempo, dias lindos, vento contra, vento favorável, calor, frio, neve, chuva. Tudo. Tudo. Você tem que se adaptar à natureza, né? Eu assisti o seu Rota Polar, incrível filme até, que ganhou prêmio, merecidamente. E assim, que loucura, vocês não conseguirem dormir direito. Eu queria entender como que vocês se preparam primeiro fisicamente e emocionalmente, mentalmente, para entrar numa jornada dessa. Olha, foram 8 viagens, né? Longas, né? São viagens de 10 meses, 6 meses, 5 meses, né? Cada viagem teve uma duração. E viagens que foram, resumidamente, da Antártica à Groenlândia, cruzamos o Pacífico, o Atlântico e agora o Oceano Ártico. Incrível. A preparação, ela não é assim tão objetiva, né? Assim, não é que... É muito difícil você se preparar emocionalmente para enfrentar uma situação que você nunca nem imaginou que ela possa existir. Então, imagine uma escada, tá? A primeira viagem, a gente subiu um degrau, a segunda, outro degrau, e assim fomos indo. Então, ao longo dos anos, a gente foi desenvolvendo assim, uma capacidade de adaptação, né? Até para falar com quem está nos ouvindo, o diferencial dos meus projetos é que o barco que eu uso não tem motor, não tem cabine, é um barco aberto. Resumidamente, é quase uma jangada high-tech, né? Exatamente, gente, é quase uma jangada high-tech, não dá para acreditar que eles passam meses assim, cadê o banheiro? Cadê uma cama? Cadê se abrigar da noite, do frio, do sol? Não, é uma loucura. Mas tem um porquê, né? Porque ninguém é masoquista nesse barco, né? Então me conta esse porquê. Ele é um catamarã, que é um barco de 2 cascos, né? E eu corri muitos campeonatos nesse tipo de barco, né? No Hobbycat 16, que é uma marca, um modelo de um barco. E depois de ter velejado, sei lá, umas 500 competições, um dia surgiu a ideia bem, assim, informal, de uma conversa com o Marcos, um amigo meu, da gente fazer Miami Ilhabela nesse barco. E aí foi um ano de preparação, né? E agora, quando nós saímos de Miami para fazer o Caribe todo, pulando de ilha em ilha, né? A ideia era sair de uma ilha, dormir na outra, né? E ir acampando, e puxando o barco para cima da praia. Algumas vezes eram necessários 2 dias para chegar em alguma praia, né? Essa viagem durou 289 dias. E ela foi uma viagem de muitos aprendizados, porque, obviamente, como a gente nunca havia feito e não tinha referência, nós cometemos muitos erros, o barco quebrou demais, mas a gente trouxe muito aprendizado. Você tem a foto desse barco pra gente colocar aqui, né? Tem uma das fotos aqui, a gente vai ver. É um catamarã branquinho. E foi uma viagem assim, muito exposta ao sol, né? Tropical, é calor, então você fica... Às vezes as pessoas pensam, mas velejar no frio não é ruim, mas no sol às vezes é mais difícil, porque é difícil se proteger, né? Do sol, né? Do calor, a radiação, o reflexo na água e tal. Mas essa viagem, ela trouxe um aprendizado maravilhoso, né? Que foi viajar leve e viajar longe. Nós saímos dos Estados Unidos em 2 catamarãs. Viajar leve, viajar longe, eu amei.
eram 2 barcos. A gente não sabia muito bem o que era importante e o que não era importante levar. Então a gente comprou tudo que a gente imaginava de tralha. E no caminho a gente foi vendo, poxa, mas isso aqui a gente comprou e não precisava, isso aqui precisava. Então a gente foi aprendendo a fazer desapego. Uma gestão de recursos e desapego, com certeza. Então, ao longo de 10 meses, nós tiramos 100 quilos dos 2 barcos, 50 quilos de cada barco, basicamente. Uau. Então, o barco mais leve, ele quebra menos, o corpo mais leve também é mais saudável, a alma mais leve é melhor, a empresa mais leve é melhor. Com certeza. E aí surgiu esse slogan, viagem leve, viagem longe. E quando terminou essa primeira viagem em Ilhabela, veio um questionamento, né? Nossa, viajamos 10 meses nesse barco, acampando nas praias, estuários de rios, lugares que ninguém passou. Essa que é a vantagem do barco sem cabine diante de um barco grande, né, com quilha e tudo mais. A gente consegue explorar mais assim a costa, os lugares e tal. E aí veio essa pergunta, onde mais podemos ir? Uns anos depois veio a segunda viagem, Rota Austral. Aí uma viagem fria, né, por baixo da América do Sul, Porto Montt, os canais chilenos, né, para quem já foi para Patagônia, Torres del Paine. Sim, fui, amei. Tô indo para lá semana que vem. Fui para Torres del Paine, amei. Então, velejar nessa parte do planeta é complexo, porque venta muito, chove muito, é tudo frio. Tudo acontece em um dia na Patagônia, pode nevar, né? É uma loucura. Então, num barco aberto sem cabine, num lugar que não tem tanta praia para você encostar à noite, para nos protegermos, né? E velejamos com neve, quer dizer, a gente nunca imaginou um barco aberto numa situação dessa. E no final dobrar o Horn, lá embaixo, né, que é o ponto mais ao sul da América do Sul, que é um cabo mítico, né? Sim. Já tem 90 naufrágios ali, desaparecimentos e tal. Então, quando nós fizemos essa viagem em 2000, 2001, todo mundo achava que nós íamos desaparecer. E você, o que você achava que ia acontecer? Que nós íamos chegar, com certeza, no Rio de Janeiro, né? 170 dias depois chegamos no Rio e veio a ideia de fazer a Antártica, que era um salto muito grande. É tipo assim, vai expandindo e vai querendo mais, né? Você vai ganhando confiança, você vai aprendendo, você vai entendendo que o teu corpo, né? Você perguntou como que se prepara fisicamente, né? Tudo bem, faz ginástica, pedala, faz musculação, veleja, tem a parte nutricional, tem a parte médica, tem a preparação do barco, tem a parte tecnológica, comunicação, tem a logística, tem o sistema de abastecimento, transmissão de dados, como é que você vai fotografar, filmar a viagem, como você vai publicar os diários, enfim. E tudo tem que ser à prova d'água, tudo vai em mala à prova d'água, os equipamentos eletrônicos são muito sensíveis à umidade, à água salgada, enfim. Precisa de muita paixão, né? É muito complexo tudo isso, e não pode ser pesado, e não pode consumir muita energia. Então, o barco, ele trouxe muitos ensinamentos desde 94, que hoje é o que fala sobre ESG, no caso, environment, quer dizer, meio ambiente. Por quê? Porque o barco tem essa imposição sobre nós. A gente anda com energia limpa, que é o vento. A gente usa painel solar há muito tempo, né? A gente dessaliniza água manualmente para não levar água porque é muito pesado. Então o barco é um exemplo assim de como a gente pode ir muito longe, com muito menos do que a gente imagina, e se a gente encontra soluções tecnológicas ou até gambiarras, jeitinho, né? Então, obviamente, não estou falando isso porque a pessoa vai desalinizar água em casa agora, né? Não, mas é impressionante. Porque quando a gente volta de viagem, você volta com outro olhar, né? Porque aqui nesse mundo urbano, você aperta um botão, acende a luz, vira a torneira, sai a água, vai no supermercado, tem 200 mil frutas que você pode comprar. O nosso barco, você pode levar 5 frutas para cada um no máximo. E aquela comida desidratada, né? Liofilizada, desidratada. Então, você... Fica mais grato? Você se torna mais grato? Sim, você dá muito valor a tudo. Né? Porque aqui a gente take for granted, né? Exatamente. Abre a torneira, sai água quente, sai tudo. E a gente acha que é super normal, né? A questão mais grave é a gente viver uma vida achando que tudo é infinito. Só que é difícil contar quantas maçãs existem no mundo, quantos litros de água existem para você, é impossível isso. Mas se fosse possível fazer essa divisão,
nós nos assustaríamos. Então, no barco, se eu comer uma das minhas 5 maçãs, naquela semana eu sei que vão sobrar 4. Então eu vou comer aquela 4 aquela quarta maçã como se fosse a última. Dando muito valor, né? Então isso te dá uma noção de finitude das coisas, de que as coisas têm um valor muito maior do que a gente imagina. Exatamente. Muito maior. Em relação ao tempo, o sono, né? No barco não tem cabine, então a privação do sono e tal. Mas alguém que está ouvindo aqui deve falar, pô, esse Beto é um masoquista, adora sofrer. Não, um apaixonado, né? Não, pela mas vida, aí que tá. pela aventura, você por se desafiar, sei, além disso, explorar. Tudo bem, mas é que você mas parece, né? É que você velejar num barco desse te faz... É um desconforto ímpar. Sim, mas você aprende a se relacionar com a natureza. Você desmistifica muitas coisas, né? De que a natureza é ruim, de que as coisas são assim, que os animais são ferozes, ou que o mundo tem gente ruim, que tem que ter cuidado, que vão roubar. Olha, para você ter uma ideia de 8 viagens por esse mundo, a gente foi roubado uma vez, no Brasil, infelizmente, né? Mas, no Brasil? Mas no Brasil, mesmo assim, a gente foi recebido em tudo que é lugar maravilhosamente bem. Nunca teve um imprevisto em alto mar? Não, isso já... Não, desses famosos piratas não, que chegam? Não, porque nunca teve nada disso. Porque a gente nunca velejou em nenhuma região perigosa, com pirata. Na verdade, isso também faz parte das escolhas dos roteiros, né? Não velejar em lugares, países instáveis politicamente, religiosos, a ponto de ser de ter fanatismo, esse tipo de coisa, como tem na Somália ou alguns lugares na África, né? Então isso nós evitamos, mas você fez uma da África também, África Cape do Town, Sul, Cape Town, Ilhabela. para Ilhabela. Uau. Essa foi uma viagem diferente de todas, porque todas as outras viagens tivemos escalas, vários lugares. Dessa vez não tinha onde parar. Então foram 37 dias para chegar em Ilhabela, e nós nunca havíamos ficado um tempo tão longo num barco aberto sem cabine, 1 mês e 1 semana. Pensa quanto tempo aqui em São Paulo, 1 mês. Não dá para imaginar, nada. Não dá. A sua pele é ótima para quem fica exposto ao sol. Mas protetor, chapéu, né? Mas pensa, quantos dias, meses? Isso é uma loucura. Mas a viagem, ela acontece, vamos dizer, em vários níveis, né? Existe a viagem do corpo físico, né? Que é a superação, que você tem que ter uma resistência, resiliência, privação de sono, né? Depois tem a parte mental, de você conseguir lidar com os medos, né? E com todas as questões, né? O barco quebra, acontece coisa no meio do oceano, né? Mau tempo de noite, a gente na costa da África pegou uma tempestade na Costa dos Esqueletos, olha o nome do lugar. Nossa! Eu já teria me borrado inteira. 72 horas de mau tempo, sendo que as 48 horas iniciais foram duríssimas, assim. E de noite, aquele barco pequenininho com onda. De noite, com ondas, não consigo imaginar. E você tem que velejar, não é que você tem que ficar ali se protegendo, você tem que velejar. Mas a outra viagem que acontece é a viagem dentro do teu próprio oceano. E essa viagem é maravilhosa, porque é a viagem do sentir. Então, aqui na nossa vida paulistana, vamos dizer assim, né, Letícia? A gente está... Mal se conecta. Telefone para cá, compromisso, e televisão, e notícia, e papapá. Você está pensando muito estimulada pelo mundo de fora, né? Os estímulos vêm de todos os lados. Então é difícil ter um pensamento próprio, que não seja provocado por alguma coisa, né? E muitas vezes é provocado até para as tuas emoções, vamos dizer assim, alguma questão de relacionamento, problema financeiro, saúde, enfim. No mar não existe isso, porque você, vamos dizer, o mundo, você desligou o mundo. Desligou aquele barulho externo, né? Você tirou férias do planeta Terra, né? Da forma como a gente conhece ele. Sim, e aí você está indo para o planeta natureza Terra, né? De outro lugar. E o que acontece? Quando cessa esse barulho de fora, você começa a prestar atenção no que você sente.
Porque o pensar é muito barulhento, o muito. sentir é bem... Eu falo que é a monkey mind, é macaco pulando de um galho pro outro, que eu fiz o que eu vou fazer, não é? Milhões de vozes dentro da gente, né? Exaustivo. Sim, e o sentir é sutil. É sutil. Então, quando você está... Qualquer uma das viagens, né? Porque mesmo o Igor e eu, meu companheiro, a gente muitas vezes fala muito pouco num dia, às vezes quer ficar em paz, quieto, a gente fica, né, desconectado um do outro. E aí você percebe que você consegue enxergar a sua vida melhor e mais cristalina e mais precisa de longe, mesmo sem saber notícia alguma do mundo. Aliás, ao contrário, né? Quanto menos você ouve o que a gente entende como mídia, mais você consegue saber da verdade. Então é meio um paradigma, né? Um contrassenso. Falar, bom, a gente precisamos nos informar de tudo, né? Essa loucura que existe. Mas quem que está te contando essa história aí? Quem está me contando? Como que ele está manipulando essa notícia, né? Bom, eu tenho horror a noticiários, então assim, eu fujo, porque aquilo me contamina de tal maneira, me faz mal. A gente tem hoje, né, os especialistas de tudo, né? Nossa, não. É de futebol, é de sexo, é de terapia, é de política, de economia, milhões de... A gente tem que se blindar um pouquinho, né? Fazer filtro. Só que aquilo ali é... invasivo, todo mundo quer a sua atenção, né? Uma disputa pela sua atenção, que no fundo é uma disputa pela energia, né? No fundo, o planeta tem essa característica de ser um lugar onde potências, pessoas, empresas lutam pela energia do outro, né? Sim. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, você acabou de falar que no barco, muitas vezes vocês dois num espaço assim mínimo. Sim. Cada um também quer ficar na sua. Precisa disso, porque são muitos dias convivendo com a mesma pessoa, dia e noite, noite e dia, e passando perrengue. Não é assim, convivendo num mar plácido, né? Num lago. Então, assim, como que é essa coisa de viver com o outro, ter um olhar para o outro, uma preocupação com o outro, né? Porque um depende do outro. Se um não estiver bem, né? Aquilo não vai fluir. Como que é esse convívio, essa troca? Porque primeiro, assim, no nosso caso, é uma escolha, né, mútua, né? Nós somos muito amigos, fizemos já 3 longas viagens. Você está falando o Igor. E o Igor, ele também foi, ele chegou a estudar, nasceu num veleiro com os pais franceses, né? Ele nunca... Ele foi alfabetizado no veleiro, fez escola até os 18 anos, mais ou menos. Foi para a universidade, mas voltava para o veleiro. Ele mais flutuou que pisou no chão, na terra. Incrível, né? Ele agora, nesse minuto, com certeza está flutuando, está no barco dele lá em Porto Williams. E vocês já eram amigos antes? Ficamos amigos em 2001, quando eu passei velejando em Ushuaia, que eu conhecia o Oleg, a Sofia, que é a mãe dele, a família toda. Aí em 2003, quando nós fomos para a Antártica, o barco de apoio foi o barco dos pais junto com ele. Que bacana. E a irmã. Então, a partir daí, nós ficamos muito amigos. E quando nós fomos para a Groenlândia, o Kotik também nos acompanhou no final. E quando chegou na Groenlândia, eu falei para o Igor, quem sabe... a gente podia fazer uma viagem juntos, e eu pensei em atravessar o Pacífico, ele topou na hora e trabalhamos 2 anos e meio para viabilizar. E o interessante disso é porque o Igor tem grandes qualidades e características diferentes da minha. Nós somos muito complementares. Bacana. E muita gente pergunta assim, mas e quando vai tomar decisão, né? 2, quem é que decide, né? É tão simples. Porque nós somos 2 velejadores muito conservadores. Então a gente já estabeleceu naturalmente que a decisão mais segura, né, é sempre a que prevalece. E a confiança no outro, né? É mútua, tipo, né? Assim, mas deve rolar uma confiança incrível. Tipo, ele é muito bom nisso, eu sou muito bom naquilo. Confia totalmente. Quando um fala uma coisa, a gente aceita. Então... outro dia uma pessoa perguntou, mas todo barco tem que ter um capitão, como é que vocês fazem, né? Vocês são 2. Eu falei, não, nós não somos 2, nós somos 1. Que lindo. Essa que é o grande aprendizado nosso, nos tornarmos 1.
Por quê? Porque nos complementamos. Não que nós sejamos duas metades, né? Não somos, né? Somos dois inteiros. Sim. Mas no barco nós somos um. Então, essa energia que nós temos, assim, a gente nunca discutiu, a gente não sabe o que é discutir depois de 3 longas viagens, mas nem nada, assim, Gente, nada. Será que se fossem 2 mulheres isso ia acontecer? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Pode ser, eu acho que Incrível. acho que a gente mistifica muitas coisas que não são verdade, assim. Então tudo é possível, né? Desde que você trabalhe para isso, né? Obviamente eu não nasci assim, né? Passei por várias outras viagens, tive também dificuldade de relacionamento na primeira, na segunda, aprendi muitas coisas com meus companheiros. Então a gente vem num aprimoramento, né? Mas esse é um grande recorde que nós temos, sem dúvida nenhuma, né? Mas é simples, né? Porque você tira o foco de você e cuida do seu amigo, e ele faz o mesmo. E quando você presta atenção nas necessidades do outro, esse é um ponto importante, porque você não pode ajudar alguém se você não sabe o que aquela pessoa precisa. É verdade. Então, se você está prestando atenção nela, por exemplo, nós temos turnos de 2 em 2 horas no Leme, ou cada dia desaliniza a água do barco, que é um trabalho pesado, demorado, chato e tal. A gente cozinha, a gente faz navegação, descreve diário, filma, fotografa, faz entrevista um para o outro, tem manutenção do barco, e velejar, né? E velejando. Tem muita coisa para fazer velejando. E o barco andando, chamando, ele né? não para. Ele não para. Dia e noite, não para. Então, que loucura. Quando amanhece, às vezes o dia, a noite foi desconfortável para não foi boa, o outro percebe e não deixa fazer o turno. Ele faz o turno ele emenda 2 turnos para poder dar tempo do outro descansar. Que bonito. Porque não é porque nós precisamos um do outro, não é isso. É porque nós gostamos de velejar juntos. Nós gostamos de estar juntos, nós gostamos um do outro, somos amigos, sabe? Então, que lindo. Porque essa visão assim corporativa das coisas, eu acho que são superficiais, porque não falam a verdade. Não, nosso time, a gente tem que depender um do outro. Não, porque temos que atingir a meta, temos que vender. Gente, isso é interesse. Só. Então, o interesse não se constrói confiança. Não é possível você ter um time coeso se não tem confiança e no lugar tem interesse ou conveniência. Enquanto agora funciona assim, estamos ganhando, está tudo bem. Bom, e na hora que está perdendo? Acabou a amizade, um com o outro, né? Então, no nosso caso, a construção é completamente diferente. É baseada na confiança, cumplicidade. E é isso, Letícia, que nos faz muito fortes numa tempestade. Eu imagino. No mau tempo. Né? Você viu na ilustração do filme, a gente colocou a animação, porque era noite, não tinha como filmar. E a gente pegou uma noite, imagina, no Oceano Ártico, nevando, onda. Esse é o da Rota Polar. A última viagem. Tava, sei lá, uma sensação dos 20 graus negativos, então era 24 horas velejando, cansado. Tinha que chegar, imagina virar o barco à noite naquele lugar, não podia, né? Nossa. E se isso acontece? A gente tem já tem os procedimentos de como desvirar, mas à noite... Mas à noite, você não tá vendo nada, tá? Ali a gente tinha que esperar clarear para procurar fazer os procedimentos para desvirar. Gente, né? que loucura. E eu vi que vocês tinham que ficar sem luvas para poder manipular tudo que precisava. Naquele frio, quantos graus? Menos 20? A sensação é de uns menos 15, aquele vento que tá uns menos 15 aquele dia. Não, isso é uma loucura. O que mais me incomoda quando eu vou esquiar na neve são minhas mãos. De chorar. Eu já cheguei a chorar, juro. Já cheguei a pedir abrigo para a escolinha de criança parar. Dói, né? Dói. Não sei se a minha circulação não é boa, mas dói. E é uma dor que fica horas doendo depois. Sim. Então, quando eu vi vocês sem luva, eu falei assim, não tô acreditando nisso. Essa viagem que acabou... preparo emocional. Aí entra o emocional também, pra aguentar. Nem sei o que entra mais, gente. É uma loucura, juro. Entra a vontade de chegar. De chegar, né? Não dá pra parar, né? Que coisa. Essa viagem terminou dia 3 de setembro, né? O ano passado. Eu voltei para São Paulo dia 12. O meu pé parou de doer e formigar final de outubro. Você tá brincando? Sim. Meu pé ficou muito machucado com o frio.
Nossa. E você tinha uma bota que te apertava, né? Eu errei a então, bota, sabe? Fiz uma série de erros, assim. Deixei aquela bota velha boa em casa, achando que ia comprar uma nova. E não achei a nova. Já fiz isso, sabia? Com trilhas. Tipo, não, eu vou comprar uma outra e daí me arrependi, assim, amargamente. Velha amaciada, você já confia, né? É verdade, é verdade. Mas enfim, né? Você vê que mesmo com experiência a gente comete erros, né? Sim. E o que mais te motiva? Aprender. Novidade, aprender. Porque imagina, quando a gente fez a primeira viagem, a gente tinha que filmar, fotografar. Nossa. Né? Normalmente quem tinha fotógrafo, né? A gente sempre levou profissional, mas a gente também tem que fazer isso. Você tem que escrever, você tem que fazer navegação, você tem que falar pelo menos 2 línguas, você tem que conhecer o teu corpo, você tem que explorar a tua mente ao máximo, sob pressão. Quer dizer, tudo que você nunca... É difícil simular isso em São Paulo. Você não isso treina. Que eu ia falar, a gente não é exigido para isso. Não somos exigidos. Então, a minha curiosidade era assim, né? Eu sempre gostei de ler livros de exploração, de história, né? Das navegações e tal. E eu ficava no meu mundo imaginário, falando mesmo, 500 anos atrás, esses caras foram para a Antártica, para o Ártico, atravessaram o Pacífico, vieram para o Brasil, né? Naquele barco pequeno, que as caravelas eram pequenas, né? Sim, sem estrutura nenhuma, e mau tempo. Então, desde moleque, meu sonho era pegar uma tempestade no mar. Para saber como é que era. Porque é meu maior pesadelo. Não, porque eu lia, eu falava assim, mas eu não conseguia imaginar. Sim, qual a emoção que isso vai me dar, né? Eu quero será sentir o que esses caras sentiram. Então, todas as viagens, elas estão conectadas a livros que eu li. Né? Todas, sem exceção. Então, até eu falo no filme que uma das coisas que me motiva a viajar é mergulhar geograficamente na história de algum livro que eu já li. E falar, eu estou passando aqui onde o Amundsen passou, o Fernão de Magalhães navegou e assim. Porque você está vendo aquela mesma pedra que ele viu, aquela mesma entrada naquele mesmo cabo. Que demais. E aí não se mudou. tornar realidade, né? Você tá igual, lógico. Aqui em São Paulo, cada 20 anos muda a paisagem, né? Quando eu mudei para São Paulo, eu tinha 9 anos, eu vi a Paulista ser construída um pouco depois. Não, agora então, cada 2, 3 anos. Então é difícil. Mesmo você vai para Ilhabela, antigamente tinha pouca casa, né? Os lugares têm desmatamento e condomínio e casa, quer dizer, a paisagem muda. Mas quando você vai para lugares extremos, a paisagem está igual, não mudou nada. Que incrível. Então, essa é um sentimento de que você viajou no tempo, de que você voltou para 500 anos, 1000 anos. Que demais. Então cada viagem você vai realizando um sonho, como se fossem sonhos realizados, aprendendo, tirando a história do livro e tornando ela real. Que delícia. Os aprendizados são vários, né? Eu estou falando aqui também de coisas objetivas, né? Que é a questão da parte física, a parte médica, fotografar, filmar e tal, mas também tem o aprendizado que você tem diante da natureza, né? Porque natureza, as regras são claras e duras. Isso é maravilhoso, porque não muda, é aquilo, não é como aquilo. Aqui. Não dá para negociar. Essa lei que é interpretativa e ela funciona para para outros não. No mar, ela é para todo mundo. Ponto. Então, você sabendo que o mar vamos dizer, a natureza, né, ela é rigorosa, você se prepara. Porque não tem como xingar, não dá pra falar, para, não gostei. Sim. Mas isso deve ter te ensinado muito a lidar com imprevistos, com permanência, com medo. Como que você coloca no seu dia a dia em São Paulo? A coisa mais importante, Letícia, que eu aprendi, acho que, quer dizer, foram várias, mas eu gosto de falar disso, é me responsabilizar. Por quê? Incrível. Porque tem uma coisa que eu percebo em todos os lugares para onde eu aponto o meu olhar, que é a consciência de vítima. Na total, nossa, isso é o que eu mais falo. Delegar para o outro a sua felicidade ou culpar o outro pela sua infelicidade. A gente delega o poder. Delega o poder. E você se coloca no papel de vítima, tanto dos seus genes quanto das situações, e não evolui. E não enfrenta, e não pega autorresponsabilidade, né? Se você pensar agora, todos esses discursos de politicamente correto é baseado em vitimização. Total. Nunca em valorização de você falar assim, não, eu tenho a minha responsabilidade.
Porque quem assume a sua responsabilidade para de julgar e de acusar. É verdade. Primeira coisa, para de acusar, na hora. Na hora. Na porque, hora. gente, primeira coisa, vou limpar o meu quintal antes de falar que o quintal do vizinho está sujo, né? Como que eu vou ficar xingando o outro se o meu também está sujo? Exatamente. Então, isso esbarra numa coisa mais profunda ainda, quando você vai para a autorresponsabilização, que é a auto-honestidade. Auto-honestidade. É dificílimo isso, que é a tal da coerência, que tem uma tradução que é você largar de ser hipócrita. Vamos ser bem... Adorei. Porque é uma hipocrisia, tudo é hipocrisia, né? Que as pessoas que julgam são hipócritas. A gente vê isso na política, vê na religião. Agora, na religião, né? Duas religiões se degladiando, mas qual que é o princípio básico de qualquer conexão com Deus? É o perdão. Pois é, que loucura, né? Então, que incoerência. Né? Mas é isso. Pratica-se o perdão, mas na hora de fala-se do perdão, mas não pratica o perdão. Não existe né? perdão. Compaixão, empatia, tudo isso vai por água abaixo. Não existe perdão. Então, é isso. Não, porque falta individualmente, né, e isso repercute coletivamente, as pessoas se olharem de uma maneira honesta. E por que elas não se olham de uma maneira honesta? Bom, aquela velha história do ego, né? A pessoa tem uma identificação com o ego se identifica com as coisas materiais ou as programações mentais, né, que vem através de uma ideologia, de uma crença, de uma religião. A pessoa não tem essa capacidade de falar assim, sei lá, eu sou cristão, tudo bem, mas se eu nascesse numa tribo indígena, eu não ia ser cristão. Exatamente. Aliás, quem escolhe, a princípio, nossas religiões são nossos pais, né? Quer dizer, muitas vezes a gente está repetindo coisas que a gente nem parou para questionar o porquê que a gente está seguindo. Mas, basicamente, todas elas criam muros, né? Sim. Porque se você... Cria um julgamento em relação a outra, né? Sim, mas quando você se olha honestamente, você fala, é uma bobagem esse muro, né? Ninguém é nada, porque na hora que morrer, ninguém morre judeu, ninguém morre árabe, ninguém morre cristão, hindu, budista, né? A gente não tem nem sexo, nem cor. É verdade. Né? Não existe inodor, incolor, vamos dizer assim. Então, essa falta de capacidade de abstrair essa ilusão da matéria, né? De você achar que o que você vê, o que você ouve é verdade absoluta, né? Passa por essa programação que te leva a comprar essa ideia da vítima. Porque a consciência de vítima pode vir da infância, uma rejeição. Não, com certeza, para chamar a atenção, quando a criança fica doentinha, o que ela ganha? Ela é liberada para jogar videogame, ela ganha o doce, não vai na escola, o avô vem visitar, tudo fica ao redor. E aí são os sabotadores, os famosos sabotadores internos, e começa na infância. E o vítima começa lá, então tem vantagem a ser vítima. Então, inconscientemente, você vai viver nesse papel. Tem gente que passa a vida sendo vítima, né? Tem gente que acorda, graças a Deus, tem um despertar, né? Mas o que não é percebido é que quando você se vitimiza, você entra no jogo de energia com a pessoa, porque um faz o papel da algoz, outro da vítima, né? Então é uma guerra de energia para ver quem que consegue deixar o outro, vamos dizer, por baixo, vamos falar assim. E se você consegue, entre aspas, vencer, porque não existe vencedor nessa, é uma ilusão, você se alimenta da energia, só que é uma energia negativa. E aí você acostuma, você vai crescendo, né? E você vai se acostumando a mastigar essa energia, porque você não sabe, ou você não aprendeu, ou não foi educado, que existe uma outra energia que te alimenta, que é a energia positiva. Sim. Que vem de onde? Pode ser da respiração, pode ser de uma alimentação, pode ser de uma cachoeira, e pode ser da benevolência. Pode ser do perdão. Da gratidão. Sim, todas essas coisas elas trazem... Porque o corpo da gente que está aqui sustentado não é por causa de vitamina, de sais minerais, de proteína. É energia. Energia. Nós somos pura energia. Pura energia. O que não sustenta é a energia. Então, e essa energia quando, vamos dizer, está torta,
o nosso corpo físico funciona em desequilíbrio, acaba vindo a doença. Com certeza. Então a doença é uma manifestação, primeiro nível espiritualmente falando, depois emocionalmente e depois vem para o corpo físico, né? Então... Na Ayurveda tem uma frase que fala que toda doença é saudade do lar. E o que é o lar? É a nossa alma. Então quando a gente está vivendo desconectado da nossa alma, da nossa verdade, do que a gente veio fazer aqui, a gente adoece. Infelizmente, né? Então a gente tem que se reconectar. Eu acho que essas viagens para a natureza devem ser incríveis para você. É porque é você e Deus, né? Você com você. Você com o seu parceiro, Deus. Você com o seu Deus. Aqui, né? Você com o seu Deus aqui. É incrível. Eu vou te pedir para me contar qual foi o seu maior medo. Nossa. E nessas muitas viagens, assim, que você falou, agora vai. Agora eu não volto, agora não vai ter jeito. Nunca houve. Não, graças a Deus. Mas assim... Em todas as viagens, sem exceção, não é um medo, mas é um desconforto do barco quebrar e a gente não conseguir chegar. Não morrer. Falar, não terminar. Por quê? Porque quando você vai fazer um projeto desse, você tem patrocínio, mídia, compromisso, vai fazer filme, vai fazer livro, Teve uma porta... Então, essa é a sua maior preocupação. Não a sua vida em si. Tipo assim, e se o barco virar literalmente, a gente não conseguir desvirar, se vier uma onda gigantesca, um imprevisto absurdo, isso não passa na sua cabeça? A gente se prepara para que, se isso acontecer, a gente tem o que fazer. Mas eu não fico pensando nisso. Não, que bom, não, com certeza. Mas assim, não, então não tem risco de vida? Bom, seria mentira minha falar, porque vir até aqui tem risco de vida, né? Não, eu digo no alto mar. Aqui tem muito. Muito pequeno. É mesmo? Que na nossa maneira de ver. Pra mim parece enorme. Nossa maneira de ver. Tem um risco enorme de não dar certo. E eu diria que é em torno de 90%. Uau, é enorme. Da viagem não dá certo. Por quê? Porque quem viaja mar aberto, viagens oceânicas... Viaja num barco cabinado, com cama, com proteção, com água, com eletrônico, fecha o barco todo estanque, né? O nosso barco é aberto, se acabar o vento a gente rema. Vocês pedalam. Eu tava vendo no Rota Polar vocês pedalando horas. Eu falava, gente, se eu pego um pedalinho aqui no Rio, qualquer lugar, você pega um pedalinho, dali meia hora, já deu. Não, mas não tem opção. Horas pedalando. Eu falava, a gente fez um sistema nesse barco, os outros não tinham, a gente podia pedalar. Não, incrível. É porque a gente já sabia que o Ártico, no verão, tem muitos dias sem nada. Então a gente tinha que ter um jeito de fazer o barco andar. Que incrível. 4 km por hora, não era nada... E o urso polar, chegou a ver? Qual foi? E como que foi sua sensação? Eu já havia visto uma vez, quando a gente foi para a Groenlândia, mas dessa vez nós estávamos muito expostos, mas nós tínhamos uma arma, né, por segurança, graças a Deus não tivemos nem que pegar na arma, e a ideia era vigiar os ursos para não ser surpreendido e ter que usar uma arma, né, mas a gente foi bastante instruído pelos próprios Inuits, né, que são os povos originários daquela região. Por exemplo, eles falaram pra gente antes de sair em Tuktoyaktuk, que falaram assim, vocês estão levando pasta de dente? Sim, por quê? Eu falei, não usem pasta de dente porque o urso polar sente o cheiro a 20 quilômetros. Você tá brincando. E ele vai ficar curioso, ele vai querer saber o que é isso. Aí eu brinquei, ele falou, e o salame quem tá levando? Então, esse não, pensar, é a pasta, né? Não pode, né? Então você tem que prestar atenção na direção do vento. Então, se o vento vem de terra para o mar e está indo embora, tudo bem. Agora, se vem do mar para a terra ou para o gelo, não é legal. Ele vai sentir, não é legal. Você sabe que eu fui num lugar mais ermo que eu fui, mais exótico. Eu também adoro viajar, nada comparando as suas viagens, pelo amor de Deus. Mas amo viajar, amo me jogar pela natureza aí. Foi para Svalbard. Não sei se você ouviu falar, é uma ilha. Sei, eu conheço. Pertence entre a Noruega e a Rússia também. Antes tinham minas de carvão e tal. E é o lugar mais próximo que você consegue chegar do Polo Norte. Mas 1h30 de aviãozinho, claro que não pode entrar, você está no Polo Norte. Essa viagem foi incrível. É a maior concentração de ursos polares. E a gente pegou um quebra-gelo e foi até lá aquela piramide. E foi incrível. E as pessoas andam armadas. Chega na porta dos restaurantes, estão todas as espingardas. Sim. Porque o urso pode vir mesmo. E lá é incrível, é o maior celeiro que a gente tem. É assim, tem mais de 40 e poucas comunidades de pessoas diferentes do mundo inteiro, biólogos, cientistas. E eu fiquei assim encantada. Bom, é um lugar que ninguém pode nascer, ninguém pode morrer.
Porque não pode enterrar, que os ursos polares, o corpo não... não decompõe. Então, os ursos polares comeram os corpos que existiam. Então, não pode ter um cemitério lá. Você não pode nascer lá, porque ninguém pode dizer que pertence, que é de Svalbard. É demais, é muito exótico. Não tem uma árvore, uma planta, porque na Alasca tem uma folhinha. Mas lá nada. Não tem. No Ártico também não. Que, gente, é uma loucura. E aquela luz, o que era aquela luz, aquele sol? Não, eu entrei numa caverna 30 metros abaixo, comi essa comida desidratada. Foi uma brisa. Foi a viagem mais exótica demais, surreal. É um lugar lindo. E conhecer gente do mundo inteiro. Também não pode, então. Não tem aposentadoria? Não tem. Você tem que ir embora da ilha. Não pode ter neném. Último mês da gravidez, você tem que ir inland. Tem que ir embora. Até porque não deve ter uma maternidade. Não pode nascer lá, não tem maternidade. Hospital só para prontos atendimentos, digamos assim, né? Uma doença grave, você não pode continuar morando lá. Não, é demais. É demais. Eu nunca imaginei que eu fosse comer tão bem, conhecer pessoas tão exóticas. Eu amei. Foi incrível. Eu amo viagens também pro gelo, pra neve, assim, eu gosto bastante. É um lugar muito interessante. Você vai amar lá, você tem que ir pra lá. Muitas baleias também. Aliás, no teu filme eu vi que tinha 200 baleias ao redor de vocês? Sim, naquele lugar que nós chegamos. Não sabíamos, né? Belugas, né? Aquela baleia branquinha. Belugas lindas. É que na verdade a gente estava procurando uma baía protegida porque vinha mau tempo. A gente tinha que passar 2 dias lá. A gente viu na Carta Náutica, Baía Leopoldo, vamos para lá. E quando a gente chegou lá, descobriu que lá era uma maternidade, né? Porque é mais rasa, a água não é tão fria. Então as belugas têm os filhotes ali. E depois, conforme vai chegando o outono e vai esfriando, elas vão descendo para o sul. Mas elas passam ali o verão. E quando a gente chegou velejando na Baía Leopoldo, a gente viu uma opção de coisa branca assim na superfície, achando que era pássaro, né? Depois vimos que eram baleias. Aí quando a gente subiu o drone, é que a gente viu que tinha muita baleia. Muita? A princípio a gente contou 50, depois fomos contando mais, não, tem 100. Aí depois vimos que a imagem, você via algumas mais ao fundo. Aí o Beto, que ajudou a decupar todas as fitas, ele falou assim, não, as fitas não, os HDs, ele falou, Beto, contei mais de 200. Nossa! E que experiência deve ter sido surreal, né? Você falou que o som entrava elas vieram, vibrava em você. Sim, elas se aproximaram do barco, não na hora, né? Quando a gente chegou lá, elas ficaram curiosas com o barco, mas elas tinham elas vinham nadando, a gente via pela imagem, né? E voltavam, né? E quando foi à noite, elas se aproximaram do barco e vieram xeretar, porque elas não aguentaram, acho que de curiosidade, né? E viram, né? A gente saiu na popa do barco, o Igor e eu, elas ficaram assim, 1 metro, olhando pra gente. E vocês? Radiantes de alegria. Sim, mas quietos, porque a gente não queria assustá-las. Eu só peguei o telefone, liguei para gravar o som, né? Porque não tinha, a imagem não dava para gravar, porque estava à noite, né? Mas não era uma noite tão escura, e como elas são brancas e a água era verde, dava para ver bem. E elas começaram a se aproximar, várias cercaram o nosso barco, né? Estava ancorado, e ficaram numa conversa assim, entre elas assim, um som altíssimo, assim. Foi a coisa mais emocionante da minha vida, com certeza. Eu posso imaginar. A gente não sabia nem o que fazer, porque não dá pra filmar, não dá pra fotografar, só dá pra gravar. E você quer compartilhar, né, com o mundo aquela emoção, né? Relaxamos. Porque é tão incrível. Agora era uma coisa pra nós, né? Então agora não dá pra... Vamos gravar e vamos agora ficar aqui, curtindo, vendo as baleias, que elas ficaram na superfície respirando, né? Nossa, que loucura. E a gente viu que eram, sei lá, dezenas em volta do barco. Não dá pra saber se tinham uns 200, mas que tinham muitas, tinham. Que demais. Que demais, Beto, muito. Você olha fora da curva. Não sei, o Igor, eu acho o máximo. Isso realmente é demais. Para quem está aqui nos ouvindo, em breve o Rota Polar vai estar na TV Cultura, no canal Off e nos festivais por aí pelo mundo. Vamos ver. Parabéns, um filmaço, super indico, amei, fiquei encantada. E me fala um negócio, eu queria que você falasse assim, para quem tem muito medo do novo, que é uma coisa que assusta, né? Queria que você desse um conselhinho aqui. Falava conselho, se fosse bom não dava, vendia, meu avô falava, mas é bom.
Como lidar com o novo? Porque isso é uma coisa que você realmente... Não é muito difícil pensar nisso, porque assim, se a gente pensar bem, a gente tem que sentir medo do velho, né? Eu acho, né? Mas... Então pronto, respondi. Eu acho, porque eu adoro o novo, eu adoro me experimentar, não, porque o velho experienciar coisas novas. Eu digo, o velho não tá dando muito certo, não, né? Tá conhecido, tá, né? Acho que vence às vezes, né? A gente vai se mudando tão diariamente, vai se renovando, que não dá para ficar com aquela mesma vida sempre, né? Acho que as mudanças vão vindo, mas realmente o novo dá aquela assustada. Quando você tem que tomar alguma decisão para o novo, uma mudança, seja de país, de relacionamento, de emprego, é natural vir aquele frio na barriga, né? O que eu vou encontrar? Estou fazendo a decisão certa? Será que eu vou me arrepender? Isso aqui não está tão ruim, porque quando está ruim, ok, ir para frente, mas aqui não está tão ruim, está confortável. Ou mesmo, muitas vezes a gente até fica com aquele meia boca confortável, com medo do novo. Mas acho que tem assim, você muda a tua perspectiva quando você olha o seguinte: se você percebe, né, essa é uma percepção, não é algo que está ligado à crença, mas se você tem essa percepção de que essa vida é um frame de um filme, é um pedacinho da história, como é que a gente vai ter medo de alguma coisa? É isso aí. Sabe, não tem como ter medo. Medo é uma limitadora, uma programação, que você se submete para ser controlado. Quem sente medo é controlado. Então, exatamente. Quem sente medo é controlado. Então, se a pessoa gosta de ser controlada, e não tem nada errado, a experiência que ela quer ter é de ser controlada. Não tem problema. Esse frame do filme vai ser uma história que você vai contar e construir de controle. Você está querendo aprender sobre controle, vai ser controlado. Interessante. Eu não vejo assim, eu não tenho julgamento sobre isso, porque se a gente não tem ainda a memória viva da nossa história, como é que eu vou falar alguma coisa para alguém, né? Então, eu não olho o mundo com essa... com essa morbidez, morreu. Bom, ninguém morre, as pessoas saem do campo de visão, só isso. Nesse espaço que a gente acha que a gente está vivendo, e tem outras dimensões nesse mesmo momento, então outras coisas estão acontecendo aqui. Só que é um rádio que você sintonizou essa frequência, você não vai ver outras frequências. Então, você quer sentir medo? Entra na frequência do medo, se esbalda, viva bastante, faça festa, seja feliz, seja triste. E quando você mudar de filme, você fala, nossa, eu estou especialista de controle. Fui controlado maravilhosamente bem. Aí talvez você escolha um outro frame para viver outra coisa. É isso. São aprendizados. Experiências. Que bom, colecionar experiências. Eu acho assim que a nossa alma tem não é um desejo, uma necessidade de olhar a existência sobre diversos pontos de vista. Então, a vida de alguém que a gente olha e julga como uma pessoa ruim e uma pessoa da sombra, é uma escolha para viver a sombra, né? Para você entender a natureza da sombra, você precisa experimentar. Sim, cada um tem sua alma, sim, cada um tem então, a sua vida. Só que quantas... que você, a Letícia, agora a Letícia, mas o ser já viveu. Talvez você já tenha escolhido essa experiência muitas vezes. Por isso que não dá para julgar. É verdade. O que dá, quando você tem consciência, é você cuidar, vamos dizer, da tua energia e do teu entorno. Porque se a gente... Sim, da sua energia que vai reverberar no seu entorno. Sim, né? Porque se a gente fala em microclima, né? Nós somos um microclima, sim, né? Exatamente. Não dá para mudar o clima do planeta, a gente pode mudar o nosso microclima. Exatamente. Ai, Beto, eu queria ficar aqui um tempão, mas nós vamos ter que encerrar. Mas eu gostaria que você deixasse assim uma frase, um slogan, para você colocar no outdoor. Eu sou ruim nisso. Então... Não, mas eu vou escrever, eu vou falar uma frase que eu escrevi ano passado, não, semana passada eu fiz um texto, e essa frase, ela expressa
basicamente tudo que a gente conversou aqui. A qualidade da nossa imaginação, ela vai definir a qualidade da nossa vida. A qualidade da nossa imaginação vai definir a qualidade da nossa vida. É isso. Ou seja, exatamente. O que você quiser imaginar, você vai criar e você vai viver. Nós Pode somos ser capazes de criarmos o que nós quisermos, imaginarmos e desejarmos. Você pode criar uma vida conflituosa, tudo bem, é o que você que precisa viver, vai viver o conflito. Quer viver uma vida em paz? Cria a vida em paz. Eu falo que a nossa vida é igual uma tela cinematográfica. A gente vai viver o que a gente projetar. É uma tela em branco, que a gente projetar, a gente vai viver. Então é isso que você falou. Da nossa imaginação, a gente vai criar o que a gente quiser. É só que as pessoas não se aprofundam nessa palavra da imaginação, porque a gente desmembra a palavra, é fácil, né? Colocar a ação na imagem. Então tudo que você pensar na tua vida, que você... Um projeto, esse programa, um dia você mentalizou, teve essa ideia, isso começou na tua imaginação. Tudo na imaginação. Estamos aqui. É isso. Não é? Você colocou ação na tua imagem. Coloquei ação na minha imagem. Precisou do quê? Legal. Resiliência, perseverança, inteligência, equilíbrio, coragem, criatividade, tudo desejo, isso. Paixão. Pronto. Tá aqui. Então, você os fala, ingredientes do bolo. É isso, é verdade. Colocar energia, que é o fermento, que daí cresce. Sim, né? Então, mas você fala assim, bom, se eu criei isso aqui, eu posso criar outras coisas. Tudo que a gente quiser. Então, isso, a qualidade da tua vida vai estar ligada a isso. Porque você fala assim, não, eu tenho muita imaginação, mas não acredito em mim. Aí não vai. Obrigada. Obrigado a você. Amei. Obrigada. Gratidão. Foi o máximo. Obrigada. Prazer. Prazer foi todo meu. Muito obrigada, gente. Foi uma delícia esse bate-papo. Até a próxima.